respirar. Chegou aqui em cima, estica. Desce. Aí sobe devagar, vai desenrolando a cabeça, é a última que sobe, tá? A gente vai fazer isso 5 vezes e aí começa a aula, pode ser? Sim. O que a gente está vendo em teoria? A gente vai sempre começar assim, tá? Emoções. Por que a gente está vendo emoções? Pra o quê? E por que é importante saber reconhecer essas emoções? Para conseguir comunicar. E como é que a gente comunica? Através do que a gente comunica? Através de nossas emoções. Expressões. Expressões o quê? Faciais, que mais? Corporais e que mais? A situação vocais, então a expressão corporal, expressão facial e expressão vocal. E quando a gente representa essas emoções, o que a gente está representando de fato? Os nossos o quê? Sentimentos. Por que é importante a gente aprender vários tipos de sentimentos? Para conseguir transmitir os tipos da pessoa. Para o que? Falar de novo mais alto, por favor? Para conseguir transmitir para as pessoas o que você quer transmitir. Ótimo, isso é ótimo. Isso é muito bom, mas tem mais um motivo. A gente saber lidar com a emoção. Isso é importantíssimo também, mas tem mais um motivo ainda. Se a gente sabe que até os 7 anos de idade a gente aprende a lidar com essas emoções através de reações específicas e a gente repete isso muitas vezes, e depois isso vira gabarito e a gente começa a repetir sempre as mesmas reações para essas emoções, quando a gente aprende outras reações para essas emoções, o que a gente está fazendo? A gente está ampliando o quê? Nosso autoconhecimento. Nosso autoconhecimento, mas o quê? Outras formas de reagir a essas emoções. Então a gente amplia o nosso repertório de sentimentos, reações e como lidar com as nossas emoções, entende? E aí quando a gente consegue entender outras formas de reagir, a gente consegue colocar na prática isso. Então de forma comportamental a gente consegue mudar algumas reações que não são tão legais para lidar com as nossas emoções. É claro isso para vocês? Sim. E qual emoção especificamente a gente está estudando agora? Tristeza. Por que tristeza? Primária. Quais são as emoções primárias? Alegria, medo, tristeza, raiva. Nojo é aquela coisa. Tem gente que fala que faz parte, tem gente que fala que não faz. Eu acho que faz. Eu acho que o nojo fez a gente chegar até aqui hoje. Ansiedade é um volume de alguma emoção. De qual emoção que é a ansiedade? Medo. Do medo. A ansiedade é um volume do medo. Então, quando você está ansioso, você está com medo. Para você conseguir lidar com a sua ansiedade, você tem que entender do que está com medo. Entendeu? E o que acontece quando o volume da tristeza está alto? Depressão. Então, a gente fez 2 cenas semana passada sem fala, certo? Que eram cenas o quê? Tristes. Uma era um velório e a outra? Um cachorro sendo atropelado. Um cachorro sendo atropelado. O cachorro tá aparecendo. Tá, mas o cachorro nem na China, né? Parecia um cachorro. Por que a gente enxerga facilmente, mesmo não sabendo que era um cachorro? Era uma cena triste, né? Uma cena trágica, inclusive. Porque a gente viu claramente que era um atropelamento, né? Os porquês a gente não conseguiu entender na foto, mas a gente conseguia perceber a tristeza da cena, certo? A gente vai repetir hoje, já que só tem vocês aqui, a gente vai repetir a cena do velório. E a gente vai trabalhar a partir dela, tá bom? Quem é cada um de vocês que vai entrar no velório? Eu sou dono do cachorro. Não, eu não quero que você fale. Eu quero que você mostre uma forma que você vai reagir a essa situação. Eu quero descobrir quem você é. Ok? Entenderam? A tristeza apareceu agora, né? Vocês entendem a diferença? Vocês entendem quando a gente consegue enxergar isso? A gente consegue ter empatia por quem está sofrendo?
Vocês entendem que dá pra ver isso? Ok, alguém quer tentar? Quer experimentar fazer isso? De alguma forma? A gente pode, inclusive, fazer isso de uma forma ridícula. Muito mais ridícula e até engraçada. Alguém quer tentar? Vou contar uma coisa pra vocês, é um segredo, assim, de atores mesmo. O máximo que vai acontecer é ficar uma merda. Tudo bem. Suave. A gente só vai passar um pouquinho de vergonha. Suave. Tranquilo. A vergonha é o volume da onde? Do medo? Eu ia falar ansiedade. A ansiedade é do medo. Então a vergonha é do quê? Você tem medo de quê? Do que os outros vão pensar. Putz, que ruim, né? Demais. Nossa, então precisamos começar a mudar isso. Medo escuro? Por quê? É o desconhecido. Entendeu o porquê desse medo aí? É o desconhecido. É o desconhecido. Todo ser humano tem medo de escuro, porque desde cedo a gente foi entendido que se for ficar sozinho no escuro é porque você pode ser uma coisa de um espaço sobrando. Normalmente toda pessoa vai ter no mínimo um pouco de medo do escuro por conta disso. É o medo primário, É, né? A gente, é que nem o nojo, né? A gente tá aqui hoje porque a gente tem esse medo, inclusive, né? O medo é, de certa forma, o nosso meio de segurança. Ai, meu Deus! Deixa eu ver, se me botar no lugar. Vai. A gente não consegue ver, né? O que eles escutam quando a gente não sabe. Tá na nossa frente. Mas imagina a gente, os neandertais, né, que vieram bem antes da gente. O que era o escuro para eles? Eles estão, por exemplo, anoiteceu. Eles não estão na caverna. O que é o escuro? Não consigo ver o que É o medo de é a sobrevivência, né? O medo gera a sobrevivência, gera a gente ficar mais atento, gera a gente encontrar. medo de vergonha não gera sobrevivência. O medo de vergonha já é um medo mais depois do primário, mas os homo sapiens, né? Porque a gente primeiro veio com os neandertais, a gente veio com as emoções primárias, que são essas que a gente já falou, e depois veio os sentimentos com os homo sapiens, e agora os homo sapiens estão racionalizando tudo isso. Então, quando a gente fala que a gente tem vergonha, é porque os nossos sentimentos estão exacerbados através das emoções primárias. E a gente tem que começar a pensar nisso para conseguir controlar os nossos medos, as nossas ansiedades, as nossas vergonhas. A gente tem que entender para o comportamento poder mudar alguma coisa ou não. Entendeu? É comportamental, gente. Tudo é comportamental. Você está falando sobre até que é um meio de proteção, porque como você sabe, né, é um animal muito sociável. Tem um animal de bando, se ele ficar sozinho, ele praticamente está morto. É que não é uma emoção, é um sentimento, é um volume da emoção, porque os neandertais, eles não tinham por que ter vergonha, entendeu? Eles não tinham vergonha do corpo, eles estavam preocupados com o que o outro ia pensar, porque cada um sabia qual era a sua função no latifúndio lá, entendeu? Nos homo sapiens, que começa já a gerar a relação mesmo, né, de amor, de ciúmes, começa uma outra etapa da humanidade, é a evolução da humanidade por isso. E a inteligência emocional é o que a gente está trabalhando hoje, porque estamos nesse lugar hoje, entendeu? É isso, é por isso que a gente tem que trabalhar as habilidades socioemocionais, porque é isso que vai gerar pra gente inteligência emocional, para lidar com as nossas emoções e com os nossos sentimentos. É isso aqui. Aí a gente fecha o nosso cérebro. E aí quando tiver com ele formadão, a gente vai saber, a ideia é essa, né? Eu como não tive esse treino assim, eu tenho que estar toda hora voltando, meu Deus do céu, por que eu reagi assim? Entendeu? É isso, a gente tem que estar sempre voltando e pensar o porquê que a gente está reagindo de forma exacerbada às situações. E sempre é porque alguma emoção primária bateu e a gente não sabe como reagir a isso. Então a gente tem que aprender e ter repertório emocional. Simples assim, não é simples? Olha que delícia! Alguém fala ação? Calma. Se preparar. Preparar. Ação. Isso realmente, tipo, essa cena, por mais que a gente estava dando risada aqui, acontece realmente em alguns velórios.
É isso que eu tô tentando chegar. É exatamente o que eu tô tentando chegar. Quando ela morrer, eu não tô preparada. Então, olha que louco isso. Quem estiver te assistindo vai falar, nossa, que exagerado. Nossa, que ridículo. Toda vez que a gente expõe as nossas emoções de forma exagerada, as pessoas olham pra gente e criticam e julgam. E é exatamente isso que faz a gente não conseguir lidar com as nossas emoções e ter vergonha delas. Vocês entendem isso? Só que quem tá vendo não tá sentindo. É a gente que tá sentindo. Então a gente tem que lidar com as nossas emoções de momentos que a única forma de lidar com essas emoções é abrir a tua mão mesmo. Uma morte de alguém, um animal, um familiar, um amigo, é trágico, é triste. E a gente tem que viver a nossa tristeza. A gente tem que sentir a nossa tristeza. Porque a gente sente, a gente elabora e a gente solta. E aí a gente consegue continuar. Se a gente prende as nossas emoções, a gente aumenta elas, transforma elas em outra coisa, depressão, ansiedade, o que mais? Estresse. Estresse, o que mais? O estresse ele vem da raiva também, né? Hã? A gente prejudica a nossa saúde física e a nossa saúde mental por causa disso. Então, o que a gente faz no teatro? A gente brinca de literalmente se emocionar e viver essa emoção de verdade, porque é uma forma que a gente tem para elaborar essa emoção toda e pôr para fora e trabalhar a nossa saúde mental. Lógico que assim, não é no profissional que a gente faz isso, né? Porque o profissional não está preocupado em se melhorar, não é o foco do próprio profissional. Quando você vai montar uma peça, você não fica pensando, nossa, a minha personagem passa por isso, então agora eu sei lidar. Não é racional assim. Mas quando a gente está fazendo isso numa escola, com adolescentes, esse é o objetivo do jogo, entendeu? É a gente realmente brincar, sentir, se emocionar e aprender a lidar com tudo isso. Pode entrar. E aprender a lidar com tudo isso e tentar buscar ferramentas para lidar com isso. E também entender que a gente não tem que ter vergonha de se emocionar. A gente não tem que ter vergonha de se emocionar. A gente tem que viver as nossas emoções de verdade. Vamos tentar de uma outra forma, hein?